Oi, pessoal. Vitor Fernandes do Ateliê do Van, plataforma sensorial no mundo do vinho. Hoje, na nossa conversa entre taças aqui, eu estou trazendo um grande amigo que está iniciando a jornada dele, já está com bastante estrada aí no mundo do vinho, que é o Chairone. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí pelo convite e Vamos começar a nossa conversa de vinho, né? vamos embora. Estamos aí para isso. Um prazer. Meu amigo, eu trouxe para a gente beber aqui para brindar um blend, como se fosse um Chateauneuf de Pape, Languedoc, região um pouco mais ao sul da França, mas é o mesmo blend. Grenache Rye Mourvèdre. Bem-vindo ao nosso conversa. Muito obrigado. Sempre bom começar um papo com vinho, né? Diz uma coisa, meu amigo, como é que começou a sua jornada no mundo do vinho? Como é que você saiu daquela área comum da cerveja, etc., e entrou no mundo do vinho? Então, na verdade, eu nunca fui um cara de tomar cerveja, vodka, álcool, né? A história do vinho é muito interessante porque ela te desperta sempre alguma coisa, um momento que você passou da vida. Então, assim, o primeiro contato que eu tive com o vinho foi com meu bisavô. Era um senhor de 80, 90 anos que eu saía para jantar com ele todos os dias, praticamente. E ele sempre tomava meia garrafa. Ele sempre tomava 2 meias garrafas, porque ele falava que uma era exagero. E ele sempre, meu filho, toma um vinho. E eu, 17 anos. Começava naquela, não, tomava um pouquinho e tal. E aquilo foi entrando na minha cabeça. Ele falava, toma um vinho, a hora que eu não estiver mais aí, você vai lembrar. Então, assim, o vinho, ele começou na minha vida através dele. E eu fui passando o tempo e fui querendo me aprofundar e conhecer um pouco mais por conta dele. E aquilo foi... Eu falei assim, chegou um momento que eu queria entender mais do que eu estava tomando, que não é só um vinho, né? Um vinho, você abre qualquer um, é uma garrafa de vinho. Agora, sem entender o que você está tomando... Perceber. Né? Você perceber, separar para perceber o que você está bebendo e aí você dá um salto quântico. Né? Enquanto você está só bebendo, qual é a etnia do seu avô, a origem? O meu avô é brasileiro, ele nasceu em Vitória, Espírito Santo, né? Então, assim, é um senhor. Não tem nenhuma descendência europeia? Não, meu avô não. Interessante. Não. Interessante. Quando ele começou na vida, ele era feirante, né? Então, assim, e ele gostava muito de vinho, sempre saía. Eu peguei o final, assim, eu me entendendo como mais adulto, né? 17 para 18 anos. Foi quando eu era o auge, eu saía todos os dias para ele. Eu ia no antigo Borsalino, não sei se você conhece. Sim. E ele sempre a mesma mesa e tomava cada dia um vinho diferente. E aquilo ficava na minha cabeça. Não, aí ele falava, esse vinho é um vinho tal. E eu, por não entender nada de vinho, para mim é mais um vinho. Né? E assim, ele falava sobre a história e aquilo foi me dando curiosidade, né? Porque dentro de uma garrafa você tem uma história, né? Não é apenas uma uva que você está tomando. Culturalmente, a Europa trata vinho até mesmo como alimento, né? Então, o europeu ele bebe sem necessidade de comer, né? Ele senta, final de tarde ou na hora antes do almoço, ele bebe. Se vai comer ou não, isso fica assim, não é que seja irrelevante, mas ele trata o vinho como um alimento. E é um alimento da alma mesmo, porque a gente vai passando com o tempo, você vai percebendo o que você está bebendo, qual uva, qual país, qual região, quais são as preferências. E esse mecanismo de conhecimento leva você para um caminho meio sem volta, né? Porque você deixa só de beber o vinho para começar a perceber. Então, se eu puser um outro tipo de vinho comparado a esse aqui, que tenha mais corpo, mais tanino, mais presença, você tem que notar que tem uma diferença. Não é saber se eu prefiro esse ou prefiro aquele. São vinhos diferentes. É como se alguém te desse 2 taças de coisas diferentes. O que você prefere? Depende da situação. Então, quando você inicia esse caminho de conhecimento, de você prestar atenção do vinho, é quase sem volta. É quase sem volta porque você começa a não querer só beber. Você quer começar a perceber, o que é um caminho natural. E aí você vai selecionando naturalmente a forma de beber, você vai, não é melhorando, mas você vai mudando a maneira de conviver com o vinho. Você, em algum momento, quando começou a beber vinho, você teve alguma uva, algum rótulo, alguma coisa lá atrás, quando você começou, esquece momentaneamente o aprendizado com seu avô, você sozinho, alguma coisa que te marcou?
Na verdade, não. A gente, quando começa no mundo do vinho, a gente bate muito no rótulo, né? Então, assim, o que o pessoal tá bebendo é o rótulo tal, então você acaba muito criando Indo na manada. o efeito manada. Então, assim, hoje eu já consegui me descolar do início para poder conhecer o mundo, né, cara? Então, assim, você tem o novo e o velho mundo. O novo mundo não é que tem vinhos bons, ótimo. Então, assim, só que depois quando você descobre o velho mundo, que você fala assim, opa, eu acho que agora eu tô começando a entender sobre o vinho. E isso vai te marcando. Então, você muda o teu hábito, você muda, você agrega conhecimento, que você vai querer saber de onde é a região, qual é aonde está a história dessa garrafa. Então, assim, você muda de pessoa, né? Então, você começa a se conectar com pessoas que pensam igual a você e com isso te dá acesso, você vai descobrindo, né, o que a gente chama de gueto, né? Você começa a notar que você não está sozinho e tem mais gente que pensa e percebe como você. E aí você meio que descola e vai grudando nessas pessoas, nesses grupos de referência ou grupos de afinidade, e aí o vinho agrega, você vai conhecendo novas pessoas, né? Novas situações, novos jantares, novos almoços, sempre regado a vinho. Isso não tem dúvida. E o vinho ele te dá acesso a pessoas que você não encontra no dia a dia. Sim. Então isso é uma coisa que eu aprendi a trazer mais para mim, né? Então, eu gosto de me conectar com pessoas. Hoje, sei lá, eu falo com pelo menos 30, 40 pessoas por dia, né? Pelo meu trabalho. Então, e às vezes você acaba tendo acesso a uma pessoa que você não tem acesso ao dia a dia. E assim, você encontra afinidade com vinho. Exato, é uma porta de entrada para uma conversa, às vezes. Exato. Então, assim, isso é uma coisa que me fez buscar mais conhecimento e hoje você é uma pessoa que a gente admira na internet, tem um prazer de ser seu amigo. E às vezes eu fico, ao invés de perder tempo na rede social para ver besteira, eu falo, vamos ver o que o Vitor tá falando. Vinho é um negócio interessante, né? Você vai criando novos amigos. Né? É isso. É muito interessante. Eu comecei a fazer o curso no ateliê, pedido de gente que ia em degustação. Porque, como a degustação, na verdade, eu falo do país, região, sub-região, produtor, e aí eu falo do vinho, é uma aula, não é que seja uma aula de história, mas você dá uma base geográfica para a pessoa entender o que ela está bebendo. E engraçado que esse grupo evoluiu para uma confraria, que agora já estão querendo fazer passeios, né? Juntos. E já começam a se reunir fora do ambiente da loja para comer e beber. Então é interessante que você vai agregando pessoas. Eu achei sábado passado agora, foi muito engraçado porque você tinha 8, 10 pessoas ali que não se conheciam, passaram a se conhecer por causa do vinho e hoje virou uma irmandade, virou uma confraria e aquilo vai aumentando porque você vai trazendo mais gente que quer conversar de vinho, que quer entender um pouquinho de vinho. É muito engraçado porque você foi procurar conhecimento de vinho. Eu tenho certeza que esse conhecimento, mesmo sendo muita informação, você falou, Vitor, é muita informação, mas está abrindo porta. Não, total. E você hoje no teu trabalho, eu tenho certeza que você encontra clientes e outras pessoas que têm um conhecimento bom de vinho, que você entra para falar do teu trabalho via vinho. É networking. Exato. Então, eu posso te falar que eu fiz excelente negócio tomando vinho. E por conta do vinho. Isso. Então, assim, às vezes sentando numa mesa com um cliente, a primeira objeção que já tem, o cara fica meio travado. Então, assim, quando você abre uma garrafa, fala sobre a garrafa, o cara às vezes tem menos ou até mais conhecimento que você. Mas ele vê afinidade. É isso. Ele vê afinidade. É isso. Então, assim, não tem nem o que falar, cara. Assim, o vinho me despertou abriu um leque para mim de opções que... Você, quando você começou por América do Sul, que é normal, porque a América do Sul, para nós brasileiros, é por proximidade e pressão mercadológica. Então você começa por ali e, pelo que eu vi, você evoluiu para os Estados Unidos, é isso? Eu acabei saindo daqui, indo mais para os Estados Unidos, porque assim, eu viajo bastante para lá e assim, a gente fez a primeira viagem. Eu já tinha feito Napa antes, há muito tempo atrás, e agora eu fiz com a minha esposa Napa de novo e a gente ficou, sei lá, acho que foram 7 dias, fizemos dezenas de vinícolas e tem aquela orgia gastronômica e vinho para tudo quanto é lado.
E, assim, você está vivendo uma experiência do mundo do vinho. Então, aquilo apaixonou ela e me apaixonou também. Então, agora, as viagens que a gente já faz é pensando no vinho também. Pô, será que essa região vai ter uma vinícola boa? Então... Muda o conceito de viagem. Agora, você né? começar a América do Sul e depois os Estados Unidos está muito ligado a maioria dos vinhos serem monovarietais. Fica mais fácil para quem está começando perceber. Quando você sai do monovarietal, independente da qualidade, América do Sul, Estados Unidos, vou dizer Novo Mundo, né? Você passa para um local onde você tem blends e coisas mais complexas, é que você aí descola de vez. E você vê que, às vezes, a complexidade disso aqui, você vê um vinho que ele não tem uma cor intensa, né? É uma cor mais leve, mas ele tem presença, ele tem persistência na boca, ele tem aroma, ele tem tudo que tem que ter um vinho. Tem acidez, tem tanino, tem tudo que tem que ter um vinho tinto. Só que ele é diferente do monovarietal, que você já começa com o tempo a perceber a nuance do que ele tem aqui dentro. Você tem 3 uvas aqui, a Grenache, Syrah e Mourvèdre. Aí você, mas você botou mais Syrah, botei mais Mourvèdre, Você, com o tempo, você vai entendendo esse mecanismo. Que no monovarietal fica muito simples. Não sei se você passou por essa fase, porque você fala, você vê muito Cabernet, né? Vamos voltar para o mercado americano. Você tem Cabernet Sauvignon, você 4 tem uvas, né, basicamente. 4 uvas, basicamente, e todas monovarietais. Às vezes tem uma junção de uma ou outra, mas a base mesmo é monovarietal. Mais fácil de perceber. Quando você entra para o Velho Mundo, Itália tirando os super toscanos que são blends e tal, mas você quando vai para Portugal, você vai para França, você vê mistura, você vê blend. Se você não tiver hábito e não tiver constância, não vai haver aprendizado nunca. Você tem que sempre experimentar, sempre ver o que é que você está bebendo. Então você bebeu um vinho que ele não é um Chateauneuf de Pá, mas o blend é igual. O terroir é diferente? O terroir é diferente. Eu estou falando sul da França, né? Sul na beira do mar. O Languedoc está na beira do mar. Então é um outro tipo de uva, mas é o mesmo blend. Tem variedade? Aí entra o terroir de qualidade, o produtor de qualidade, a safra de qualidade. Mas nós estamos bebendo basicamente o mesmo blend que você teria no Chateauneuf. A questão é só preço. Você está com metade do preço, às vezes, 1/3 do preço do que é um Chateauneuf. Qualidade é igual? Não, mas já lembra. Para o dia a dia, às vezes é melhor isso do que o monovarietal que a gente está acostumado a beber.